mencionado semana passada, nos slides eu coloquei, na apostila tem selecionado de figuras de linguagem, nos slides eu coloquei algumas outras que costumam cair também. Então, se eu tiver alguma coisa nos slides que não tiver na apostila, é normal, tá? Aí acompanhem pelos slides. Se der tempo, no final da aula a gente faz uns exercícios de fixação, tá bom? Bom, vamos relembrar o que a gente viu semana passada. Só um minutinho. Eu acho que eu não anotei em qual figura de linguagem a gente parou. Vocês lembram até qual a gente viu? Alguém lembra que estava anotando? Ninguém lembra? Merco. Só um minutinho que eu vou projetar aqui os slides. Beleza, podem colocar aí, por favor, na minha janela. Estão vendo aí? Tranquilo? Bom, na aula passada a gente falou sobre o que eram as figuras de linguagem, certo? Construções que se desviam do significado comum das palavras, né? A gente falou um pouquinho sobre o sentido conotativo da linguagem, a gente já vinha falando em semântica sobre algumas questões também relacionadas a isso, né? E a gente caiu aqui nas figuras de linguagem. A gente viu, no primeiro momento, as figuras chamadas figuras de som, que são as figuras de linguagem que vão, de alguma forma, alterar a sonoridade do texto, certo? Entre elas, a aliteração, a sonância, a literação, repetição de consoantes, sonância, repetição de vogal. Vimos a paronomásia, que a gente já até tinha visto na aula de semântica, encadeamento, paralelismo, onomatopeia, e até aqui, essa parte que a gente viu. Depois começamos já também a parte de figuras de construção, né, em que falamos sobre elipses e eufema no primeiro momento, inversão ou hipérbole, que é quando a gente muda a ordem direta da frase, silepse, lembra que a gente viu isso também, que até alguém fez alguma pergunta sobre essa figura, pleonasmo, até aí. Até aqui eu tenho certeza que a gente viu. Eu não lembro se a gente chegou já na parte de figuras de estilo. Já chegamos? Beleza. Então falamos sobre comparação, metáfora, a relação entre elas, a diferença, que é só o termo comparativo, né? A é como B na comparação e A é B na metáfora. Metonímio sinédrio, que é verdade, a gente viu essa parte aqui também. Catacrese, neologismo, que a gente tinha visto também. Antítese e paradoxo, acho que a gente viu também. E, segunda cara, a gente parou aqui em eufemismo e disformismo. Estão lembrados? Acho que o Rafa vai ver, né? Eufemismo eu já passei. Deixa eu colocar no próximo slide, então, peraí. E prosopopeia, Evelyn? Não? Ah, então beleza. Então foi aqui que a gente parou. Beleza. Então vamos continuar daqui. Obrigado, viu, pessoal?
esses tipos de figuras de linguagem que a gente está vendo aqui, que é a última parte desse assunto, são chamadas de figuras de estilo, né? Elas são chamadas assim porque elas vão de alguma forma alterar o estilo do texto. As figuras de som e as figuras de construção, elas estão muito mais relacionadas com a estrutura do texto, né? Enquanto as figuras de estilo, elas estão mais relacionadas com a questão estética do texto, vamos dizer assim, né? O caráter mais subjetivo desse texto, né? Que a gente chama aqui de estilo, tá? Está relacionado também, às vezes, com o estilo do autor, ok? Bom, então lá em eufemismo, a gente viu que eufemismo é quando eu tenho a atenuação de uma ideia desagradável, né? E o disfemismo é o oposto, é quando eu poderia passar uma ideia de uma forma mais tênue e eu passo de uma forma mais rude. Foi o exemplo do Com Raiva e Miolos Ardendo, do Vidas Secas e Fabiano. Então vamos continuar. Prosopopeia. O que é a prosopopeia? A prosopopeia é a mesma coisa que personificação, tá, pessoal? Pode aparecer com os dois nomes nas provas, tá? Então vocês têm que lembrar os dois. Prosopopeia e personificação é a mesma coisa. É quando atribui características humanas, tá, a seres animados, irracionais ou abstratos, tá? Um exemplo clássico, né, muito comum, são as fábulas, né? O que a gente tem lá nas fábulas? A gente tem animaizinhos, né, que estão agindo como humanos. Então, por exemplo, a raposa sai para trabalhar, o grilo fica em casa tocando seu instrumento, né? Essas características, o trabalho e, por exemplo, tocar um instrumento, são características humanas, mas que nas fábulas são atribuídas aos animais. Isso é uma personificação ou uma prosopopeia, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de um trechinho do Castro Alves, poeta romântico. E eu que escutava o conversar das flores, ouvi que a rosa murmurava ardente, colhe-me, ó virgem, não terei mais dores, guarda-me, ó bela, no teu seio quente, escutava o conversar das flores. Essas características de conversar e de murmurar também personificam, nesse caso, as flores e a rosa, né? Então a gente poderia falar, a gente na verdade pode falar, que nestes versos as flores e a rosa aparecem personificadas. Ok? Se tiverem alguma dúvida, podem ir mandando aí, tá bom? Bom, próximo zoomorfismo. Como vocês devem lembrar, algumas figuras de linguagem andam em parzinho, né? Porque ela tem sempre o seu oposto. O zoomorfismo é o oposto da prosopopeia, tá? Da personificação. É quando eu vou atribuir características animalescas ao ser humano, tá? É isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplinho do Vidas Secas Graciliano. Vocês podem ver que vários exemplos do slide são vidas secas, né? Porque tem todas as situações possíveis lá. O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam 2 arcos, os braços moviam-se desengonçados, parecia macaco, né? Então, o zoomorfismo, geralmente ele transforma a figura humana numa figura um pouco grotesca, já que ele vai aproximar essa figura da figura de um animal, que é o que ele faz aqui com a figura do Fabiano, né? O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam 2 arcos, os braços moviam-se desengonçados, e no final ele termina fazendo uma comparação, parecia um macaco, tá? Isso é zoomorfismo. Às vezes, a gente não vai ter essa parte final aqui em que ele conclui, né? Parece um macaco. Mas pela descrição a gente percebe que ele está zoomorfizando o corpo deste personagem. Mesma coisa, tá? Zoomorfismo. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida até agora. O zoomorfismo, Evelyn? Tem sim, bastante mesmo. Inclusive no cortiço, a gente pode identificar bastante, né? Ele, até pelos vocábulos que ele usa, né? Ele chama os personagens em algum momento de machos e fêmeas.
sangrava como uma porca, exatamente, né? Fala que eles estavam lavando os pelos da cara, né? Aí quando ele vai falar dos pés desse personagem, ele chama de cascos. Então, em vários momentos, eles homorfizam mesmo o corpo desses personagens. É muito comum, bem lembrado. Beleza. Hipérbole. O que é a hipérbole? A hipérbole, pessoal, é o exagero. Tá? Cuidado para não confundir com hipérbato. Hipérbato é o mesmo que inversão. É aquela inversão da ordem direta. A hipérbole é o exagero, tá? Lembrem-se que a hipérbole é basicamente a drama queen das figuras de linguagem, né? Então, por exemplo, sonhava com milhões de estrelas, queria visitar 700 mil vezes, né? Se você fala assim, nossa, chorei rios de lágrimas, ou, expliquei isso 1 milhão de vezes. Toda vez que a gente exagera, né, para causar mais impacto, é o que a gente chama de hipérbole, tá? Próximo a gente tem a gradação. A gradação ela é uma sequência de palavras, tá? Uma sequência de palavras ou expressões. Mas não é uma sequência de palavras qualquer. É uma sequência de palavras que vão estar em uma ordem de intensidade, tá? Essa ordem pode ser crescente, que é o que a gente chama de clímax, ou pode ser decrescente, que é o que a gente chama de anticlímax, tá? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Tudo na casa era cinza, nebuloso, assustador. Ok? Eu tenho aqui uma ordem de palavras, certo? E eu percebo que elas estão numa ordem de intensidade. Uma casa cinza, beleza. Uma casa nebulosa, mais ou menos. Agora, uma casa assustador eu não entro, né? Então, aqui a gente tem uma ordem crescente de intensidade, que é o que a gente chama de uma gradação do tipo clímax, tá? Aqui na última eu tenho o oposto, ó. É até um exemplo do cortiço que a gente estava falando. Na roda de samba, a Rita Baiana requebrava, sincopada, sensual, vibrante, né? Aqui eu tenho uma ordem de palavras, só que ela está numa ordem decrescente de intensidade. Rita Baiana requebrava sincopadas, a palavra sincopada ela vem de síncope, é como se ela estivesse tendo uma convulsão, né? Aí sensual, um degrau para baixo, e vibrante um pouquinho menos. Então vocês vão perceber que na gradação, quando ela é crescente, é como se eu estivesse subindo um degrauzinho na intensidade. Quando ela é decrescente, eu estou descendo um degrauzinho, tá? E eu tenho casos como esses dois aqui do meio, né? Havia o céu, havia a terra, muita gente, mas a Nica com seus olhos claros e brincalhões, mas havia a mulher, havia os meninos e havia a cachorra, tá? Esses dois casos, num primeiro momento, nesse primeiro aqui, eu posso falar que é uma gradação decrescente, né? Porque havia o céu grandão, havia a terra menorzinho, muita gente menorzinho, e a Nica menor ainda, né? Aqui nesse segundo exemplo é a mesma coisa, né? Havia mulher, ser humano adulto, menino, ser humano criança, cachorra, animal. Gradação decrescente. Porém, né, é muito importante que ao responder questões, tanto questões de múltipla escolha, né, quanto questões dissertativas de segunda fase, vocês fiquem muito atentos à interpretação do texto, né? Porque às vezes o Enem faz muito isso, ele coloca ali duas alternativas, você vai bater o olho e você vai falar, nossa, mas as duas estão certas, e agora? Né? Mas se você faz uma leitura mais atenta, você percebe que uma delas, a interpretação está um pouco equivocada, né? Então, as provas têm exigido cada vez mais esse exercício de interpretação, né? E aqui é um exemplo, né? Por quê? Porque se eu pegar o texto completo, vamos fazer uma hipótese aqui, tá? Se eu pegasse esse texto completo, eu poderia perceber, por exemplo, que o autor aqui, o narrador, ele quer, na verdade, dizer que a Nica é mais importante que tudo isso daqui para ele. E aí, ao invés de ser uma gradação decrescente, pela análise do contexto, ela pode ser uma gradação crescente.
né, que ele está querendo dizer que a Anik é mais importante que o próprio céu, que a própria terra e que muita gente. A mesma coisa acontece com Vidas Secas do Graciliano. Lá no Graciliano, o que ele faz? Ele zoomorfiza os seres humanos e ele personifica os animais. Levando em consideração esse critério, eu poderia até mesmo falar que isso daqui é uma gradação decrescente, né? Porque ele trabalha de forma diferente com esses personagens, tá bom? Isso só para falar, então, para vocês sempre prestarem bastante atenção em questão de interpretação de texto, tá? E conseguirem perceber essas nuances, ok? Tem alguma pergunta até aí? Não? Tranquilão? Beleza. Toda vez que eu falo tranquilão, eu lembro daquela música. Eu tô tranquilão. Agora deixei todo mundo com a música na cabeça, né? Nada. Continuando. Ironia. Bom, ironia é mais tranquilo, né? A gente chegou até a falar um pouquinho de ironia quando falamos sobre humor, né? A ironia é quando você fala uma coisa querendo dizer outra. A ironia fica mais clara, mais explícita, porque a gente usa a entonação, né, para fazer um discurso irônico. Então vamos supor que alguém na sua casa derruba um prato cheio de comida. Aí você fala assim, parabéns, hein? Esse parabéns é uma ironia. Por quê? Porque se eu for analisar só a palavra, parabéns é uma expressão positiva. Mas pela entonação fica claro que aquilo é uma crítica. Isso que é ironia, né? Nos textos a ironia fica mais clara pelo contexto, né? E aqui eu coloquei só um exemplo para vocês perceberem que às vezes essa ironia ela é bem sutil, né? Que é o que o Graciliano faz também no Vidas Secas, né? Lá no Vidas Secas ele chama uma das personagens principais de sim a Vitória, né? E assim, a Vitória é uma mulher que faz parte de uma família muito pobre, uma família de retirantes, que está fugindo da fome, da seca, da miséria, né? E aí, pela forma como ele constrói esse nome, ele constrói de uma forma irônica, tanto pelo Vitória, que é uma palavra positiva, que ali esses personagens estão num contexto muito difícil, né, de vida, quanto a palavra sinhá, né, que é um pronome de tratamento aí, uma palavra de tratamento dedicada às mulheres de alto poder aquisitivo, que era dedicada às mulheres de alto poder aquisitivo. Então esse nome todo é irônico na obra, né? A mesma coisa ele faz com a cachorra-baleia, né? Quando você chama uma cachorra de baleia, você imagina o quê? Essa cachorra é gorda, né? Só que olha a descrição que ele faz sobre a cachorra. A cachorra-baleia tomou a frente do grupo arqueada, as costelas à mostra, corria ofegante, a língua fora da boca, né? Pela descrição a gente percebe que é o oposto. A cachorra ela é muito magra, né? Então a gente percebe que o nome baleia também é um nome irônico ali na obra, tá? Beleza. Apóstolo. Apóstolo que é o mesmo que invocação, tá? Toda vez que no discurso você está falando com alguém, chamando alguém, é o que a gente chama de apóstolo. Aqui a gente tem um exemplo de uma cantiga do Dom Diniz. Ai flores do verde pinho, sabeis notícias do meu namorado? Esse ai flores é com quem o eu lírico está falando. Isso é chamado de apóstolo. A apóstrofe também é muito comum em orações, né? Porque na oração você está invocando, falando com alguma figura religiosa, né? Alguma santidade. Nesse caso aqui é uma música do Gilberto Gil, mas que interpreta ali a questão da oração. Santa Virgem Maria, vós que sois mãe do canto do dia, dai-nos a luz do luar. Esse Santa Virgem Maria é uma apóstolo, que é com quem eu estou, no caso eu lírico, está falando, ok? Bom, sinestesia, acho que sinestesia é o último. Sinestesia é a utilização simultânea de alguns dos 5 sentidos, tá? Por exemplo, sons noturnos, perfume macio, fresca música da brisa, tá? Então eu tenho aqui, ó, som, audição, noturno, visão, perfume, olfato, macio, tato, fresca, tato, música, audição.
audição da brisa, visão ou tato, tá? Então toda vez que eu tenho a utilização, ela é simultânea, tá? É quando tem a mistura dos 5 sentidos, eu tenho a chamada sinestesia. Ok? Dúvidas? Anticlímax. Posso, Júlia? Vamos lá por partes agora, pessoal, para ver agora as mensagens de vocês. Aí eu tentando mandar o slide no Hangout. Anticlímax. Essa questão de clímax e anticlímax, Júlia, ela pode muito ser vista também em filmes, né? Então, por exemplo, filmes de terror. É o melhor exemplo, né? Você tem lá, é sempre a mulher, né? A mulher, ela entra na casa e começa aquela musiquinha de terror lá, aí de repente você ouve correntes, aí de repente tem uma sombra que passa na frente da câmera. Tudo isso é uma gradação, certo? Porque está numa ordem de intensidade, uma ordem em deixar cada vez aquela situação mais tensa, tudo bem? Aí o clímax e o anticlímax vai depender do desfecho, né? Num clímax é uma figura ali qualquer que aparece que vai fazer algum mal para esse personagem, né? Ou é um personagem, sei lá, ou é a morte que aparece, vai esfaquear a moça, ou é um demônio qualquer, é um clímax. No anticlímax seria, por exemplo, se de repente aparecesse ali um doguinho, um cachorrinho, né? Então o anticlímax você estava esperando ali um desfecho e acontece outro. Esse é o anticlímax, né? Isso nas narrativas de forma geral. Se a gente pegar uma ordem de palavras qualquer, o anticlímax é quando você está descendo o degrau. Então, por exemplo, o exemplo ali da Rita Baiana. Ela começa requebrando sincopada, tipo loucona, assim, né? Como se ela estivesse tendo uma convulsão ali enquanto ela dançava. Aí, sensual, você desceu um degrauzinho. Dançar sensual é menos do que dançar sincopado, certo? E dançar vibrante é ainda um pouquinho menos do que dançar sensual. Esse é o anticlímax. A intensidade, ao invés de aumentar, ela diminui. Ok? Deu para entender, filho? Sim? Beleza. Machado de Assis gostava bastante da ironia. Sim, bem lembrado também, né? Nas obras do Machado a gente tem bastante uso de ironia mesmo, Eduardo. É uma característica do narrador dele, né? Na apóstrofe várias coisas para a natureza também? Sim, Evelyn. Deixa eu voltar ali no slide, peraí. Apóstrofe é sempre quando você estiver falando com algo ou alguém, tá? Não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser coisas também, né? Por exemplo, nas cantigas era muito comum o eu lírico falar com a natureza, né? Quando eram as cantigas de amigo. No romantismo também é muito comum o narrador eu lírico falar com a natureza, também é apóstrofe, tá? E inclusive, né, se a gente pega, por exemplo, quer ver? Deixa eu voltar aqui no slide. Se a gente pegar esse exemplo da prosopopeia aqui, deixa eu ver se ele tá falando direto. Não, é a Rosa que murmura, né? Ele não tá falando com a Rosa. Aquele próprio exemplo que estava ali, ele já serve também. Ai, flores do verde pinho, sabeis notícia do meu namorado? Nesse exemplo da apóstrofe, eu tenho as duas figuras de linguagem. Tanto a apóstrofe, porque ele está conversando com a flor, com quem ele fala, quanto a personificação, porque a flor aparece personificada, né? Ele pergunta notícias para a flor e depois na cantiga a flor inclusive responde, né? É bom você ter perguntado isso, porque aí, pessoal, por esse exemplo, a gente já percebe que, não lembro se eu comentei isso semana passada, mas a gente estuda essas figuras de linguagem
separadas por uma questão didática, né? Mas eu posso, no mesmo exemplo, ter mais de uma figura de linguagem, tá? No mesmo trecho, é muito comum, certo? E aí vai depender sempre da questão, né? Às vezes, se a questão, por exemplo, perguntar a figura de linguagem que mais se destaca, né? Ou às vezes ela já vai ali te orientar, vai falar, olha, eu quero aí que você encontre onde tem catacrese. Aí beleza, você só procura catacrese, tá? Mas é comum no mesmo trecho ter até mais de uma, tá? Beleza, Evelyn? Deu para entender? Ah, se a gente responde, deu para entender. Tá bom. Mais alguma dúvida? Beleza para todo mundo? Então tá, então vamos fazer uns exercícios, tá? Ó, esses exercícios aqui são os da apostila, tá? Esse primeiro aqui está dentro da apostila no miolo e esses últimos aqui é naquela parte final, naquela parte verde, tá? Mas vamos fazer uns outros aqui dos slides. A gente vai fazer assim, ó, deixa eu explicar como vai funcionar. Eu vou deixar vocês lerem, porque eu acho que assim vocês, né, apreendem mais do que o conteúdo ali da questão. Depois que lerem, assim que vocês forem terminando de fazer o exercício, mandem a resposta pelo chat. Quando a maior parte de vocês tiverem enviado a resposta, eu corrijo e a gente vai para o próximo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro podem fazer. Daí já é um pouquinho mais difícil mesmo. Podem enviar os seus palpites. D e D, alguém tem outro palpite? Só B e D? Então vamos lá. Bom, o que a questão pergunta aqui pra gente é onde tem catacrese, né? Lembrando que a catacrese é quando eu tenho eu faço um empréstimo de um termo de um outro contexto e o aplico em um novo contexto. É o exemplo lá mais clássico do braço da cadeira e pé da cadeira, ok? Essa questão, pessoal, ela é bem bacana para a gente fazer ela, porque o que acontece? Algumas figuras de linguagem, entre elas a catacrese e a metonímia, elas são usadas cotidianamente. Eu uso ela no meu dia a dia, né? Só que quando eu uso, eu não fico fazendo essa análise. Nossa, aqui tem uma figura de linguagem, né? E aí o que acontece? Como eu já uso essas figuras no dia a dia, quando elas caem em questão,
a gente tem uma certa dificuldade de perceber, né? Porque já é um uso recorrente daquelas palavras, né? Então, por isso que vale a pena vocês treinarem muito questão de figura de linguagem, para vocês conseguirem perceber esse uso, né? Tanto que aqui nessa questão, a alternativa que tem a catacrese é, na verdade, a C, tá? Apressadamente, todos embarcaram no trem. Onde está a catacrese? No verbo embarcar. O verbo embarcar, ele é usado para barca, ó, tá vendo? Que tem até aqui a palavrinha barca, ou seja, para navios, barcos, né? Meios de locomoção por água. Porém, foi feito um empréstimo desse termo e atualmente a gente usa ele, de fato, para outros meios de locomoção, como trem e metrô, só que é considerado uma catacrese, ok? Sim. E é muito comum o Evelyn, pessoal aí, essas figuras de catacrese serem mais ou menos nesse nível, viu? Eu lembro que teve uma outra questão, com veste mesmo, que pedia a mesma coisa, pedia para você identificar a catacrese, e aí tinha também ali várias frases, e a frase correta era a menina passou o poema, a folha com o poema para o menino. A menina passou a folha com o poema para o menino. E a catacrese ali estava na palavra folha, que também ali no primeiro momento às vezes a gente não identifica, né? Mas é uma catacrese. Por quê? Porque folha é a folha da árvore. Eu peguei de empréstimo essa palavra e coloquei ela para identificar a folha de papel, né? Aí sinestesia, AD apóstrofo tá correto, aliás, é isso mesmo, tá? Ó, Isabela, a seleção que eu fiz nesses slides são as mais importantes, tá? Porque, assim, tem outras, tem muitas outras, inclusive, mas eu coloquei as que caem nas provas, que costumam cair. Então, essas daí já são as mais importantes, para você ver a quantidade mesmo que é esse conteúdo, né? Porque é bastante, mas ainda assim são as mais importantes, tá? Beleza? Podemos ir para a próxima. Bora lá, então. C nessa daí, foi mais tranquilo. C, com certeza todo mundo, então vamos lá. C também, então beleza. Vamos analisar uma por uma aqui, né, só pra gente tirar possíveis dúvidas. Então aqui para identificar, né, se a figura de linguagem de parênteses aparece mesmo na frase. O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. A questão da cidade agonizar personifica essa cidade, eu tenho uma prosopopeia, correto. E ele riu frouxamente um riso sem alegria. Rir, o riso, pleonasmo é a repetição, correto. Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu.
Pedir mil desculpas não é uma metáfora, é uma hipérbole, né? Então, beleza, correto, é a alternativa C, que não está classificada corretamente. Na D, toda vida se tece de mil mortes. Tenho aqui a junção de palavras antônimas, né? Vida e morte, é o que eu chamo de antítese, correto. E ele entregou hoje a alma a Deus. Entregar a alma a Deus é uma forma mais tênue de falar que ele morreu. Eufemismo, correto, muito bem. Alguma dúvida nessa daí? Não? Tranquilo? Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente faz essa. Vamos fazer uma outra aqui, que a gente não viu ainda. Vamos fazer essas 5 aqui. D. Todo mundo na D, tranquilo? Vamos lá. Tenho aqui os meus versos, né? E ele diz, a questão diz lá: repetição de determinados elementos fônicos é um recurso estilístico denominado. Em algumas provas, pessoal, e às vezes varia de ano, tá? Às vezes, por exemplo, a VUNESP faz isso também, tem ano que ela faz isso, tem ano que ela não faz. A questão já dá uma dica do que você está procurando. Então, muita atenção também, isso não só nas questões de português, tá? Nas questões das outras áreas também. Muita atenção às dicas que a própria questão já dá. Então, a resposta já estava basicamente aqui, né? Ó, a repetição de determinados elementos. Então, primeiro, não é toda figura de linguagem que trabalha com repetição. São só algumas. Então, era a primeira dica ali. A gente está falando de uma figura de linguagem que é repetição. Segundo, ele fala do que é essa repetição? É a repetição de elementos fônicos. Elementos fônicos está relacionado ao plano sonoro do texto, né? É a repetição de certos sons. Quais figuras de linguagem que a gente tem que repete som? Ou é a literação ou é a sonância, né? Nesse caso aqui, eles colocaram a literação. Por quê? Eu tenho a repetição ali do som consonantal B, em bomba, bomba, né? Tem a repetição do som consonantal P, em pomba e paz, e tem a repetição do som consonantal T, em atômica, a terra e atônica, e tonta, né? Aqui também, se ao invés de alteração a questão tivesse colocado assonância, também estaria correto, porque nesses versos eu percebo também a repetição dos sons vocálicos O e A. Então eu tenho tanto a literação quanto a assonância nesses versos, mas eu colocar a literação, perfeito, correto. Beleza? Beleza, então, lá. Vamos para a próxima.
Aí eu, não, tô aqui. Tá vendo aí, Ariadne, os slides? Ah, beleza. C, B. B também. Alguém acha que alguma outra? C ou B? B ou A? Ah, não, só C. Tá. Vamos lá, então. Corrigir. Mesma coisa, mesmo esqueminha daquela outra questão que a gente fez, né? Um dia hei de ir embora, adormecer no derradeiro sono. Adormecer no derradeiro sono é o mesmo que morrer, né? Só que é uma forma mais tênue de falar, passar essa ideia, eufemismo, correto. A neblina roçando o chão cicia em prece. Ciciar é o mesmo que sussurrar, tá? Então a neblina cicia em prece, né? Então nesse trechinho aqui eu tenho a personificação, prosopopeia, correto. Já não são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. O que a gente tem aqui? A palavra Rio de Janeiro, ela é masculina, é o Rio de Janeiro. Bem, então se eu fosse fazer a concordância com a palavra em si, seria os passeios noturnos no violento Rio de Janeiro. Bem? Então o que a gente tem aqui? Quando a gente faz a concordância, não com a palavra em si, mas com a ideia que está por trás dela, eu tenho silepse. Até aí está correto. Isso é uma silepse. Porém, não é uma silepse de número, é uma silepse de gênero, porque houve uma alteração do masculino para o feminino, né? Aqui o texto está fazendo provavelmente concordância com a palavra cidade, né? Os passeios noturnos na violenta cidade do Rio de Janeiro, ok? Então, errada, porque é uma silepse, mas não é de número, é de gênero. Então, alternativa C. Vamos continuar aqui. E fria, fluente, frouxa, claridade, flutua. Repetição do som consonantal é a literação, correto. Ó sonora, audição colorida do aroma, mistura dos 5 sentidos, sinestesia, correto também. Ok? Beleza? Nenhuma pergunta? Podemos já fazer a 7, tá? E todo mundo lê? Alguém acha que é alguma outra? Eu também, todo mundo lê? Beleza, vamos lá. Na frase, o fio da ideia cresceu, engrossou, partiu, se corre gradação, né? Aqui a gente tem uma gradação crescente, clímax, né? Cresceu, engrossou, partiu. O nível de intensidade, ele cresce. Aí ele pergunta onde não há gradação. Correto, não há gradação na E. Por quê? Na E, percebam aí para não acabar não confundindo. A gente tem uma sequência de palavras, né? João pegou um livro, ouviu um disco, saiu. Tem uma sequência. Porém, não tem uma sequência de intensidade. Não tem intensidade entre uma expressão e outra. Inclusive, não tem nem relação, né? Quando a gente está falando de gradação, como a gente está falando da intensidade, é a intensidade de um mesmo assunto, vamos dizer assim, que é o que acontece, por exemplo, todas as outras, né? Mas, por exemplo, na A, o carro arrancou, ganhou velocidade e capotou.
todas essas expressões, né, esse encadeamento de palavras, está falando sobre uma única coisa, que é o carro, né? E aí eu tenho aqui uma intensidade também crescente, né? O carro arrancou, ganhou velocidade, capotou. Então, muito bem, na E eu não tenho a gradação. Pessoal, alguma dúvida até aí? Sobre alguma outra figura de linguagem qualquer, que vocês ficaram na dúvida, porque a gente vai encerrar esse assunto hoje. Não? Bom, tentem aí então fazerem os exercícios, tá? Aqui nos slides, fora os exercícios da apostila, tem outros. Os exercícios vão até o 9, eu acho, até o 10, né? Esse 10 tem um gabarito aqui no final, tá? Esse 10º aqui é um trechinho do Boninho Pedrez, do Sagarana, do Guimarães Rosa, e é para vocês identificarem onde está de linguagem, tá? Aqui no gabarito no final eu coloquei onde elas estão, não está demarcado quais são, tá? Só para identificar onde está, o gabarito está aqui também. Se tiverem alguma dúvida de questão, aí vocês podem comparecer a algum próximo plantão, beleza? Se não há nenhuma dúvida final, então é isso. Depois voltamos na próxima aula para a redação, ok?